Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez a gente se reúne para o nosso momento de meditação na palavra, neste culto, aqui no dia 19 de abril. Já faz mais de um mês que nós estamos aí sem as nossas reuniões, mas é interessante a gente refletir no seguinte: quando algo nos é tirado, nós valorizamos, não é verdade? Muitas vezes a gente tem tanto tempo para passar, por exemplo, com a nossa família, e a gente decide ficar ali na frente do smartphone. E quando a gente fica longe da família, a gente pensa, poxa, quanto tempo perdido. Tomara a Deus que uma das lições que a gente possa tirar nesse momento de quarentena, seja a lição da comunhão. A Bíblia nos chama a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nesse momento a gente pensa, a gente sofre pelo fato de não estarmos juntos. Graças a Deus aí pela tecnologia, temos tido os nossos encontros virtuais, usando aí as mais variadas plataformas, e tem sido bênção para todos nós, não é verdade? Mas a gente deve pensar também em ser bênção para o próximo, e eu creio que esse é o propósito dessa mensagem, deste culto desta noite aqui. Então, essa semana, mais uma vez eu vou compartilhar, eu já compartilhei aqui nos nossos grupos, eu ouvi uma mensagem de um professor que me chamou muito a atenção. Ele falava do nosso papel, do meu e seu papel, do papel da igreja no meio dessa pandemia. E ele chamava a atenção para 3 questões. A primeira, que as igrejas estão acordando para a realidade da necessidade dos encontros virtuais. Muita igreja, por exemplo, a nossa mesma, a gente não fazia transmissões aí virtuais, e a gente, pela força da ocasião, a gente é obrigado a fazer. Uma outra questão também, eu tenho ligado para alguns irmãos, mandado mensagens, a gente tem conversado, tido os nossos encontros no meio da semana, é a questão da nossa comunhão. A comunhão, ela não pode deixar de existir. E aqui é uma mensagem tanto para a liderança quanto para cada um dos membros. Você não está de férias da igreja. Então você precisa entrar em contato com seus irmãos, você precisa, e faz muito bem para você isso, A gente precisa desse senso de identidade, de pertencimento, Ele destacava isso também. E a terceira questão que ele destacava é o cuidado da igreja em relação àquele que não é cristão. Porque veja bem, eu e você, aí mesmo com a distância social, com o isolamento, nós temos os nossos encontros virtuais. E nos encontros virtuais a gente compartilha da palavra de Deus, que traz para nós consolo. Lembra do Salmo 119? Vivifica-me, Senhor. Então a palavra nos vivifica, a palavra nos exorta, ela traz, além de exortação, consolo para o nosso coração. E quem não conhece a palavra? A pessoa fica aí completamente à mercê das notícias aí, que muitas vezes são desanimadoras, nos telejornais e aí nos canais aí de internet também, e muitas vezes as pessoas não têm com quem contar, para uma palavra de apoio num momento tão difícil como nós estamos passando, As pessoas vivem uma crise de fé, e é sobre fé que eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite, juntamente com você. E eu gostaria de olhar para a vida de Abraão, que é um dos patriarcas que Gênesis ali relata sobre a sua vida, sobre a sua história, e não dá para a gente pensar em Abraão desvinculando da questão da fé. Em primeiro lugar, o que é fé? As pessoas têm fé? Certamente que elas têm fé. Nós somos criados desta maneira, nós somos seres que são movidos pela fé. A questão é que ou nós temos fé em Deus ou teremos em qualquer outra coisa. E aí o grande problema de tantas pessoas que fazem parte aí do nosso hall de amizades, alguns familiares talvez, se elas não têm fé em Deus, elas terão fé em alguma outra coisa, em alguma ideologia, em alguma personalidade, alguma pessoa famosa. Não existe, é muito difícil, é uma pessoa que não tem a fé, ela pode ter fé até nessa ideia de não ter fé. Mas o que é fé? Se você pegar uma definição da internet, estou com o meu computador aberto aqui do lado, uma definição popular, ela diz o seguinte: fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese
que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Essa é uma definição de fé, né? Então ela está dizendo, é uma forma incondicional, uma hipótese que a pessoa passa a considerar como verdadeira, mesmo que ela não tenha como ter uma comprovação. Agora, eu e você conhecemos, além dessa definição, a definição bíblica, e a definição da palavra, ela pode ser muito bem resumida no versículo tão famoso, né, de Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que nós não vemos. E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra nos vai orientar a ter fé em Deus, né? E aqui entra então o nosso papel como instrumento de bênção na vida das pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Se você lembrar de Efésios 2:8 também, o texto diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o que eu tenho, o que você tem para abençoar a vida de quem ainda não conhece o Evangelho? A fé, que é um presente, e nós somos salvos, né, pela graça, mediante a fé. Abraão é uma figura, né, é muito interessante quando a gente pensa em fé. Eu gostaria de fazer a leitura de 2 textos em Gênesis. O primeiro, se você puder abrir a sua Bíblia, senão eu vou fazer a leitura. Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o verso 4, porque ali nós temos o chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Olha que texto interessante, né? Nós temos aqui pelo menos 3 questões aqui que eu gostaria de destacar nesse texto. Em primeiro lugar, o chamado de Abraão no verso 1. Né? O verso 1 está dizendo: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para onde? Vai para a terra que eu te mostrarei. Eu fico pensando se, ao invés de Abraão, e ao invés de um relato de aproximadamente 1.400 anos antes de Cristo, se esse chamado tivesse acontecendo comigo ou com você hoje, talvez teríamos preocupações, né? Abraão, o texto está dizendo no verso 4 aqui, ele já era um homem bem experiente, já saiu de Harã ali com 75 anos de idade. Será que ele não tinha a sua vida já bem estabelecida? Será que ele já não tinha os seus negócios, os seus boletos para pagar, as suas particularidades ali? Será que ele não tinha os seus compromissos com pessoas? Será que ele tinha ali as suas propriedades, né? A sua família para cuidar, né? A sua esposa, né? E ele não chega para Deus e começa uma enxurrada de pedidos. Olha, Senhor, eu vou, desde que o Senhor assegure para mim o seguinte: em primeiro lugar, né, o Senhor precisa me dar um GPS, o Senhor precisa me mostrar direitinho para onde eu estou indo. Não é verdade? Afinal de contas, né, quem gosta de ir para um lugar, né, onde você não sabe para onde você está indo? A gente não gosta disso, né? Isso dá um sentimento de insegurança. Poxa, como é que é lá? O que eu vou encontrar? O que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha subsistência? Do que eu vou trabalhar? Quanto que eu vou receber? Será que para onde eu estou indo tem plano de saúde? Será que o plano de saúde é bom? Ele cobre o quê? Será que tem plano odontológico? Tem seguro de vida? Porque eu preciso de seguro de vida. Vai que acontece um acidente, né? E trabalho. E tem rede bancária? Porque, afinal de contas, sabe, né? Hoje em dia a gente passa tudo no débito, no crédito. Abraão não fala nada disso. O que o texto está mostrando é que Deus chega para ele, e em primeiro lugar no verso 1, com um chamado. E no verso 2 e 3, com uma promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, em primeiro lugar, Deus mostra aqui, né, e Moisés está relatando aqui nesse livro, que Deus entra na vida de Abraão, um homem já com mais de 70 anos de idade, e faz um convite.
ao mesmo tempo que faz também uma promessa. E o verso 4 é um verso muito interessante, porque nos mostra a obediência de Abraão. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. E aí a informação de que ele tinha 75 anos de idade. Abraão não ficou questionando Deus, não ficou dando essa lista de pedidos para ele, uma lista, melhor dizendo, de exigências. Eu vou desde que, 3 pontinhos, o Senhor faça isso, o Senhor faça aquilo. E aqui você vê um homem que teve fé em Deus, um homem que recebeu esse chamado, que recebeu a promessa, e partiu Abraão e foi. Mas não dá para a gente olhar para a vida de Abraão e ver e enxergar nele um homem cheio de fé se a gente não pegar talvez uma das passagens mais difíceis ali na vida desse patriarca, que é o que acontece com ele no verso 22. Então, se você virar algumas páginas da sua Bíblia, chegar no verso 22, aqui sim você vai ter de Gênesis 22 até Gênesis, melhor dizendo, do 12 até o 22, você tem a história da vida de Abraão, a terra, a sua descendência, para onde ele foi, a história sobre a vida dele. Mas nós temos algumas lições para a gente tirar aqui, nessa passagem de Gênesis 22. E por que falar de fé? Porque as pessoas que convivem conosco, elas sofrem pela falta de fé, ou fé nas coisas erradas, nas ideologias erradas. Até eu e você que conhecemos a palavra, nós podemos sofrer com essa questão de fé. Antes de ler o texto no capítulo 22, eu queria lembrar de uma história que eu ouvi uma vez sobre uma pequena igreja lá no Nordeste, na terra que sofre tanto com a seca, e o que acontecia ali com aquela região. Uma igreja muito simples, de gente muito simples, de trabalhadores da terra. Certa vez ela foi sofrendo ali com a questão da seca. O pastor daquela igreja disse assim: vamos fazer um culto, vamos interceder no culto do próximo domingo, para que Deus derrame chuva sobre nós. Tenham fé, irmãos. A gente precisa mostrar para Deus que nós temos fé. E nós vamos pedir a Deus chuva. E a gente precisa crer que Deus vai atender ao nosso pedido. E aquela terra passava uma seca gravíssima ali, meses sem uma gota de chuva. E o pastor ali, os irmãos oraram naquela semana, todos eles ali certamente com fé, e foram e caminharam, todos caminhavam a pé para aquela igreja, uma igreja ali no sertão, provavelmente ali dentro de uma fazenda, e o pastor ficou observando, e chegou a primeira pessoa, chegou a segunda, e chegou a terceira, e chegou ali, os irmãos todos se reuniram, e o pastor disse assim: meus irmãos, não vamos fazer culto não, porque nós não temos fé. E alguém se levantou: como? E ele falou assim: nós não viemos aqui pedir a Deus para que ele derramasse chuva? Ninguém trouxe guarda-chuva. E aí ele lembrou: nem eu trouxe o meu. Que fé é essa que acredita desacreditando? E aí a gente olha para o texto do capítulo 22 e vê de fato Abraão como um homem de fé. Porque depois que ele parte de Harã, com o chamado e com a promessa de Deus, nós temos aqui uma passagem muito difícil da vida de Abraão. Eu vou ler até o verso 19, o texto diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou-lhes Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos.
Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isto, e não me negasse o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então, é certo que eu não estou aqui discorrendo sobre toda a vida de Abraão. Abraão recebe, lá no capítulo 12, um chamado. E Abraão já era de idade. E você há de lembrar juntamente comigo, certamente você já leu a história dos patriarcas, que Abraão recebe a promessa de que dele sairia uma grande nação. E Abraão era casado com Sara, que era estéril e não tinha filhos. E por esperar, e talvez por falta de paciência ou falta de fé, um momento ali onde a fé não estava completamente aprofundada, Abraão então ouve a sua esposa Sara, que diz: Olha, eu não posso te dar filho, pega a minha serva e tem um filho. E o primeiro filho que Abraão tem não é Isaque, e não é o filho da promessa, é Ismael, o filho da serva, não o filho da esposa. E Deus diz: não é a partir deste que a minha descendência virá. E aí o anjo visita e diz: olha, depois de tanto tempo Sara fica grávida, ela ri, você conhece a história toda, e depois de tantos anos, Abraão tem um filho, Isaque, o filho da promessa. E agora que ele tem o filho da promessa, Deus está dizendo para ele: então toma o teu filho, o teu único filho, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e você vai oferecer ele em holocausto. Você vai oferecer ele para mim, como oferta diante de mim. E Abraão pega o seu filho e vai. E aqui a gente tem algumas lições. Mais uma vez, ele é provado no verso 2. Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, vai à terra de Moriá e oferece-o ali no holocausto. Será que Abraão não sentiu nada? Muitas vezes quem não sente nada ao ler esse texto somos nós, que estamos tão distantes desse acontecimento. Se você tem filho, imagine você pegando seu filho. Se você não tiver filho, seu sobrinho, alguma criança que você ama, e Deus diz: pegue ele e ofereça-o em holocausto. É interessante também que esse texto ele cresce em agonia. E olha só, a gente está com uma situação onde tanta gente está passando por aflição e por agonia, e eu vejo muita agonia em Abraão aqui. Olha na sua Bíblia o verso 7 e verso 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Olha a pergunta do filho para o pai: onde está o cordeiro para o holocausto? O fogo está aqui, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Imagine o sentimento de Abraão, coloque-se no lugar dele. Aqui ele está passando por um momento de agonia tremendo, que talvez por cuidado do filho ele não diz a você. Mas eles vão caminhando, o coração daquele velho pai, certamente, cada passo é em uma agonia maior. Mas mesmo no meio da agonia, Abraão nos deixa uma lição muito grande. Mesmo no meio da aflição, ele não se esquece de adorar a Deus. Olha na sua Bíblia no verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Mesmo no meio da dificuldade, Abraão não deixou de adorar a Deus.
E não é só o verso 9 que nos diz, né? Se você olhar na sua Bíblia também no verso 5, né? Ao terceiro dia, olha lá o verso 4, erguendo Abraão os olhos, ele vê o lugar de longe. E o verso 5, então ele diz a seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão sabe que ele está caminhando para a morte do filho, né? Mas ele sabe que ele está fazendo isso porque Deus, o Criador, o Soberano, né? Ele ordenou assim, que assim fosse. E mesmo assim, ele não deixa de adorar. Pergunta para mim e para você, nestes dias de quarentena, como é que anda o seu coração? Ele anda completamente feliz e despreocupado ou ele anda cheio, né, de questionamentos, ele anda em crise de fé, ele anda aí muito preocupado, né, com a saúde, com a economia, com o trabalho, né? Ele anda completamente desanimado pelas notícias, você concorda ou discorda, né, do governo e isso te causa muita preocupação. Agora, mesmo que você esteja completamente preocupado e desanimado, você tem adorado a Deus nesses dias? Abraão está ali para entregar o filho. E essa é uma das maiores lições que essa mensagem dessa noite pode trazer para nós. Mesmo no meio da dificuldade, ele não deixou de adorar. Meus irmãos, como é bom a gente fazer parte de uma comunidade que adora a Deus mesmo no meio da dificuldade. Porque nós estamos fazendo isso. Estamos adorando a Deus, estamos consagrando a Ele as nossas vidas, estamos, né, continuando fiéis nos nossos dízimos e ofertas, mesmo no meio dessa pandemia. Que coisa boa! E quanta gente precisa também dessa paz que nós temos nesse momento. E esse texto, ele traz também essa grande lição para nós, né? Abraão, mesmo neste momento dessa crescente agonia, ele não deixa de adorar a Deus, né? Mas aqui, se nós temos no verso 7 e 8 o começo da agonia, o ápice dessa agonia está ali no verso 10. Porque no verso 10 o texto diz que, estendendo a mão, depois de amarrar Isaac, ele toma o cutelo para imolar o filho. Eu imagino a cena dele com o instrumento levantando as mãos, porque está chegando a hora dele matar o filho. Imagina o coração desse pai. Eu fico me colocando no lugar dele, eu não consigo entender a profundidade da dor, da agonia. Mas neste momento ele recebe a recompensa pela sua obediência, que está no verso 11 e até o final, no verso 19. Eu vou ler o verso 11 e o 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí, daqui até o final do texto, a gente tem também a bênção de Deus. Ela fica mais clara a partir do verso 15, quando o texto diz que então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Meus irmãos, que aprendizado que esse texto tem para as nossas vidas, porque aqui nós conhecemos Abraão como pai da fé, né? E é muito interessante, até o escritor aos Hebreus, ele tem uma sessão falando sobre, né, os heróis da fé, e Abraão está lá. E se você olhar depois na sua Bíblia, né, no mesmo capítulo 11, você vê isso. Existe a menção da fé de Abraão. E é uma fé que chega até nós hoje. Quando nós estudamos a história da igreja, quando nós estudamos eclesiologia, nós percebemos, né, que falando e em se tratando de igreja cristã, esta denominação cristã se vem, né, através dos primeiros seguidores de Jesus, dos cristãos. Então, falando de igreja cristã, nós entendemos que ela tem o seu início ali no Novo Testamento. Mas se tratando de povo de Deus, e a igreja é o povo de Deus, em missão no mundo, acredito eu que nós fazemos parte deste povo da promessa, que está registrado em Gênesis 12.
O que isso traz para nós, né? Baseado em tudo que nós estamos meditando até agora? Isso nos traz uma grande lição, né? Se a gente olha para Abraão e percebe que no mesmo momento que ele passa por agonia, ele adora a Deus, a gente pode entender isso como uma grande lição. E a outra grande lição que eu gostaria de deixar com você nessa noite é a seguinte: nós não devemos depositar a nossa fé nas circunstâncias. Nós não devemos depositar a nossa fé em alguma personalidade. Vamos trazer para a situação da quarentena. A gente não deve depositar a nossa fé simplesmente no fato de que essa situação vai passar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente estuda a Bíblia, né, o Antigo Testamento ele está cheio de relatos de sofrimento no meio do povo de Deus, e sofrimentos que levaram um certo tempo, levaram muito tempo para passar. Quando você olha para a dinâmica dos livros dos reis, do livro dos juízes, você percebe isso. A gente vive no meio de uma geração que zomba o nome de Deus. Olha as brincadeiras, olha as piadas, olha os filmes. Jesus muitas vezes ali demonstrado como um travesti, como uma pessoa completamente relaxada, como um bêbado, como um ladrão. E as pessoas muitas vezes zombam e brincam disso, e a igreja muitas vezes não se preocupa com a questão da santidade, com a questão, né, da sua consagração a Deus. Isso é uma coisa muito séria. Então, pelo relato bíblico, não dá para a gente dizer, né, de que amanhã ou depois de amanhã essa situação vai passar. Por isso que fica esse clamor para que a gente medite nisso nessa noite. Não deposite a sua fé nas circunstâncias. Se você perguntar para mim, pastor, quando é que essa quarentena, quando é que essa epidemia vai passar? A minha resposta é clara e simples: não sei. Mas eu sei que eu não devo depositar a minha confiança na circunstância. Da mesma maneira como eu não devo, e você também não deve, depositar a sua confiança, a sua fé nas personalidades. Muita gente, essa semana nós tivemos aí, aqui no nosso país, a mudança do ministro da Saúde. E muita gente, pelos comentários na rede social, perdeu completamente a esperança. E aí eu vejo um equívoco, um engano muito grande. Abraão, ele não depositou a sua fé, a sua esperança na circunstância, mas em todo momento ele depositou a sua fé em Deus. Nós devemos depositar a nossa fé também em Deus. Existe uma outra história que eu ouvi essa semana, muito interessante também, e eu quero deixar ela aqui, a gente já está caminhando para encerrar, para que a gente pense na profundidade da nossa fé. O pescador estava ali dentro do barquinho dele, no rio pescando, e a uns metros tinha um outro barco. E esse primeiro, ele pegou um peixe bem grande, bem bonito. E o outro pescador ficou olhando, com aquela inveja: por que não pegou aqui na minha vara? E aquele homem pegou aquele peixe grande, bonito, e pegou uma régua e mediu, e ficou com a cara desconsolada e soltou. Aí depois ele pegou um outro peixe, grande também, bonito, 3 quilos, né? E aí ele mediu com a sua régua e soltou. E assim foi o terceiro, o quarto. Quando chegou no quinto peixe, ele pegou um peixinho pequeno. E ficou todo feliz da vida e guardou ali para levar embora. Aí o segundo pescador no outro barco não aguentou, de curiosidade, e chegou para ele e falou: ô amigo, tudo bem? Rapaz, a pescaria tá boa para você, mas tem algo que eu não entendo. Você pegou tanto peixe bom e jogou fora, e o peixinho pequeno você vai levar? Não devia ser o contrário? Você não devia jogar fora esse e levar os maiores para casa? Ao que o primeiro pescador falou: sabe o que é, meu amigo? É que lá em casa a frigideira é desse tamanhozinho, que é pequenininha. Entendeu a moral da história? Ele pegou grandes peixes, bons peixes, mas ele não levou para casa, porque a sua frigideira era muito pequena. Como é que anda a sua fé? Será que a nossa fé também está do tamanho dessa frigideira? Você precisa parar por um momento e refletir. Você tem depositado a sua fé em quê? Em ideologias políticas,
em personalidades, se você tem feito isso, eu quero convidar você a depositar sua fé em Deus, ok? Que você possa lembrar disso. Esta fé de Abraão, esta fé que pela promessa e pela obediência dele foi dada por Deus, ela chegou até mim, até você, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E eu quero encerrar lembrando algo que Deus fez por mim e por você, para que você tenha tranquilidade e tenha fé nele. No capítulo 22 de Gênesis, quando a gente lê o verso 12, tem algo muito interessante. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz, Abraão, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Deus, o Criador, também, por mim e por você, para que a nossa fé fosse fortalecida, para que a nossa esperança fosse renovada, para que o pecado não fosse mais aquele que nos escravizasse. Ele também não negou o seu filho, o seu único filho. Então que você descanse nisso, que você tenha um tempo para meditar, né, nessas passagens, Gênesis 12, Gênesis capítulo 22, e olhe para a fé de Abraão, olhe para o exemplo dele, né, e ore pela circunstância. Aqui é uma diferença muito sutil. Nós, ao mesmo tempo que não devemos depositar a nossa fé nas circunstâncias e nas personalidades, nas autoridades, a nossa fé está em Deus, mas no mesmo tempo a gente ora para que a circunstância melhore. A gente ora para que as autoridades constituídas por Deus tenham sabedoria e que dessa maneira sejamos abençoados. Vamos terminar orando e que o Senhor esteja fortalecendo e trabalhando esta fé. Ele que não negou o seu único filho por mim e por você, né? E a palavra também diz: e não nos negará nada, né? E se Deus é por nós, quem será contra? Que a nossa fé em Deus venha para fortalecer as nossas vidas, para nos abençoar e nos tornar abençoadores. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra nos mostra a vida de Abraão, um homem de fé, um homem que foi chamado pelo Senhor e obedeceu esse chamado. E como recompensa, Pai, teve ali o cumprimento da promessa dele, né, nasce ali o teu povo, a tua igreja, e pela tua graça fazemos parte dela. Continua conosco, nos ajudando, perdoa os nossos pecados, e que a nossa fé esteja no Senhor, ó Pai, e que esta fé traga benefícios e bênçãos para nós e para aqueles que caminham ao nosso lado e para aqueles que o Senhor colocar diante de nós. Continua conosco e perdoa os nossos pecados, nos dá uma semana na tua presença. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Ele guarde os teus caminhos e que Ele fortaleça cada dia mais a fé no teu coração. Um grande abraço, fica com Deus.